Muito bem-vindos ao canal de Mindalia Televisão. Temos como convidada a Bakshi. A nossa convidada é professora de Simply Meditation e Om Shanti também. Vamos conversar sobre o sadhana no dia a dia e como é que podemos usar esta técnica, não é assim? Shakti? Bhakti. Bakshi. É muito fácil, Bakshi. Trocar estes nomes não são tão comuns, não é? Sim, é um nome espiritual, não é assim? Exato, sim. Porquê que nós, aproveitando que vamos falar sobre este tema, porquê que muitas pessoas alteram o seu nome próprio para um nome espiritual? Podemos falar sobre isso também? Podemos, sim. Aliás, essa foi uma questão que um dia coloquei ao meu mestre espiritual, que é Sri Swami Vishwananda, precisamente porque também eu queria ter mais conhecimento e estar mais informada sobre a importância do nome espiritual e porque é que de facto ele existe. Então ele respondeu-me que o nome espiritual é uma forma de nós termos consciência que pertencemos a um mestre, pertencemos a alguém. Isto pode parecer um pouco estranho, não é? Isto de pertencer a alguém, porque na verdade nós não pertencemos a ninguém. O nosso mestre espiritual acaba por ser, tal como é este meu mestre espiritual, para mim, como ele representa o meu Satguru. Ele é aquele que me pode levar a desenvolver, de facto, o caminho interior de autoconhecimento acerca de mim, acerca da vida, acerca do propósito da vida, e penso que terá sido sempre isso que a minha curiosidade me levou a procurar ao longo da vida. E de facto, quando o encontrei, eu não tive dúvidas nenhumas quando me disseram que o Satguru é aquele que nos permite fazer o caminho interior de autoconhecimento, no fundo de nos levar de alguma forma para o caminho da sabedoria, se quisermos, porque o conhecimento é algo externo, não é? Podemos ler nos livros, podemos adquirir conhecimento. Podemos ver os vídeos de Mindalia. Podemos ver os vídeos de Mindalia. E de facto podemos adquirir algum conhecimento. A sabedoria, ela só chega pela graça realmente do nosso mestre, porque a sabedoria é algo que se realiza internamente e que nós muitas vezes temos dificuldade inclusivamente de expressar, não é? Quando alcançamos um determinado... Quando julgamos alcançar algo internamente, em termos de conhecimento, se quisermos, é assim que eu consigo talvez dizer por palavras o que é que representa a sabedoria para mim. É de facto um conhecimento que se revela internamente, não é? Do qual, como se fosse um insight. Não é? É Bakshi. Bakshi. Podemos saber o que é que, publicamente, podemos saber o que significa ou é uma questão muito privada e que se mantém na verdade também é uma curiosidade que eu tenho, é algo que acaba por, ainda não coloquei essa questão diretamente ao meu mestre para ele me responder, tenho procurado eu própria perceber o que significa, mas só para terminar a questão sobre o que representa ter um nome espiritual, não só pertencermos de facto a essa linhagem, ao nosso mestre, à linhagem de mestres da qual ele provém, porque existe sempre uma linhagem, não é? Estamos a falar de muitos mestres que ao longo dos milénios... Isso é interessante, a linhagem, o que é que significa, não é? Mas dava outra entrevista, se calhar. É como se fosse a nossa família espiritual, se quisermos pôr, não é? Nós temos os nossos ancestrais, os nossos familiares, dos quais nós provimos, não é? Do ponto de vista físico, não é? Nascimento, portanto temos o nosso nome do batismo que nos é dado pelos nossos pais, e este nome é-nos dado pelo nosso mestre espiritual, portanto no fundo ele valida a nossa pertença à nossa família espiritual, se quisermos. E por outro lado, o nome espiritual encerra uma energia própria, cada nome espiritual encerra uma energia própria que já existe em nós e que no fundo é algo que nos permite desenvolver um pouquinho mais desse autoconhecimento acerca de quem é que somos em essência, digamos assim, não é? Qual é a nossa essência? Aqui relativamente ao Bakshi, aquilo que eu desconfio é que ele está relacionado com as qualidades, com as características da criança. A pureza, a inocência, a espontaneidade, a curiosidade, a criatividade, enfim. Que bonito. Essa criança que reside em todos nós, não é? Sim, sim. E que é tão importante irmos lá voltar a estar em contato com ela, a beber desta energia. Sim. E o sadhana?
Bakshi. Sadhana. O que é que podemos dizer sobre este conceito? Então, o sadhana significa uma prática espiritual, ok? Portanto, sadhana é a palavra em sânscrito para prática espiritual. Eu diria que o sadhana é viver numa consciência, não é, dos nossos atos. O sadhana, digamos, mais poderoso, se quisermos, que existe na Bhakti Marga, que é a organização criada por Sri Swami Vishwananda, não é? É uma ferramenta que nos permite o nosso desenvolvimento espiritual, podermos procurar. Está aí alguém? Não tem mal. Podemos procurar, de facto, esse contacto dentro de nós do amor divino que existe em todos nós. No fundo, esse é digamos, o propósito da vida de qualquer ser que vem, de facto, aqui, a este plano. É poder realizar esse amor divino que existe em todos nós, a centelha divina que somos, na verdade. Então, o sadhana da Bhakti Marga, que pode permitir alcançar esse estado, digamos, de realização do nosso verdadeiro ser, que nos pode permitir a autorrealização, que queima inclusivamente karma, no fundo, que nos purifica ao ponto de permitir que essa luz que existe em nós possa brilhar, não é? Porque ela está como se estivesse cheia de pó. Então esta purificação alcança-se através da prática diária de um conjunto de técnicas, neste caso, que são técnicas do yoga. Na verdade, yoga significa unidade, união com Deus, e esse é que é o grande propósito e o objetivo do yoga. O que está por trás do yoga é, de facto, esse alcançar desse contacto, dessa consciência, de viver em presença constante, não é? Desse amor. Isto é do ponto de vista teórico, porque eu não sou autorrealizada, portanto é o que eu posso dizer por palavras sobre o que pode significar a autorrealização. Mas voltando um pouco ao sadhana e à ferramenta que eu ia referir. A ferramenta do sadhana Bhakti Marga, que nos pode permitir alcançar a autorrealização, que realmente nos pode purificar e nos limpar a poeira, de forma a que possamos realmente realizar esse amor divino, é o Atma Kriya Yoga. Então, Atma significa alma e Kriya significa consciência. Então, viver em consciência da alma é o que a Atma Kriya Yoga nos pode permitir. Em cada momento, estarmos conscientes dos nossos atos. É uma prática espiritual, como outras tantas que existem, não é? E é possível praticar o sadhana então no nosso dia-a-dia com essa técnica, ou há outras técnicas que também são... Sim, em concreto, portanto, sadhana significa prática espiritual. Qualquer prática espiritual que se realize no dia-a-dia, com regularidade, passa a consistir no sadhana pessoal de cada pessoa, não é? Em concreto, o Atma Kriya Yoga é a ferramenta que eu uso para o meu desenvolvimento. No entanto, existem outras, não é? Como o Om Shanti, a Simple Meditation, o Mantra Project, e são todas elas ferramentas válidas, não é? Para o desenvolvimento pessoal de cada pessoa, não é? Na medida em que cada um possa necessitar e sentir que naquele momento para si uma dessas ferramentas faz sentido, então é essa ferramenta que a pessoa se deve entregar e praticar, não é? O seu próprio Podemos dar sadhana. um exemplo, Bakshi? Qual é, por exemplo, a sua prática? Ou seja, há uma estrutura diária? Sim. Ou é o simples ato de meditar? Ou há, por exemplo, cuidado com a alimentação, também acordar cedo, beber água, não sei. Sim, essas são, digamos, necessidades básicas fisiológicas que todos temos, não é? Alimentar-nos corretamente para podermos preservar o nosso corpo.
Mas é interessante a sua pergunta, porque remete para a importância de cuidarmos do corpo, não é? Porque o corpo é o veículo que nos pode permitir alcançar algo, não é? No caminho espiritual. Portanto, se nós não cuidarmos devidamente do nosso corpo, se não nos alimentarmos com cuidado, a importância da alimentação, sem dúvida, é determinante até na nossa capacidade para meditarmos. E aí não posso deixar de falar da importância do vegetarianismo, que é algo que o nosso mestre espiritual, o Sr. Swami Visvananda, também nos recomenda que nós falemos. Porquê? Quando nos alimentamos, nós estamos a colocar dentro de nós a energia dos alimentos, certo? Então, se nós pensarmos que quando estamos, por exemplo, a alimentar-nos de animais, não é? Porque os vegetarianos não comem animais à partida. Se bem que às vezes há equívocos, há pessoas que dizem, eu sou vegetariano. Muito bem, então não como animais. Não, eu como peixe. Ok, mas sou vegetariano. Sim. Pronto, ok. Aí são alguns equívocos, mas na verdade um vegetariano não come peixe, não come carne, não come animais de espécie alguma, não é? Nem os do mar, nem os que voam, nem os que se movimentam com patas na terra, enfim, qualquer tipo de animal. E a importância de facto não ingerirmos animais deve-se a que, infelizmente, hoje em dia, não é? A indústria animal é muito violenta, maltrata e explora, não é? Os animais. Eles vivem em condições terríveis, morrem em condições terríveis e toda essa energia fica na carcaça, no bicho, não é? Na carne deles. Quando nós estamos a ingerir, não é porque vamos cozinhar o animal que aquela energia desaparece. Então, as pessoas estão a ingerir tudo o que aquele animal traz com ele. Não é? Então, se nós queremos uma mente tranquila para podermos meditar, temos que começar a analisar e a pensar, não é? De que forma é que nós somos consequentes no nosso dia-a-dia, em todas as nossas escolhas, com aquilo que desejamos para nós. Se realmente pretendemos alcançar algum estado de paz e de tranquilidade, se queremos acalmar a nossa mente, então estarmos a comer animais pode estar a comprometer logo à partida ou pode estar a dificultar grandemente alcançar esse objetivo. Então a importância do vegetarianismo passa por isso. Por outro lado, também passa pelo facto de nós termos consciência de que, por exemplo, se tivermos um animal doméstico, o nosso cão ou o nosso gato, não sei se é o seu caso, Vera, tem animais domésticos? Tem gatos. Tem gatos, gosta dos gatos. Naturalmente. Sim, gosto, mas não me posso apegar muito a eles. Como eles andam por lá, à solta, muitas vezes vão-se embora e nunca mais aparecem, portanto. Pois, sim. Mas alguma vez... Não há assim aquela ligação como se eles estivessem a viver dentro de casa. Sim, mas isso é saudável porque os animais gostam também do contacto com a natureza e os gatos em particular, sim, não é? Sim. Gostam de poder ir fora e voltar quando lhes apetece. Sim, mas sim, tem animais. E alguma vez lhe passou pela cabeça cozinhar um gato? Não, nem as galinhas. Eu tenho galinhas. Também. E sim, para aproveitar os ovos, enfim. E não me imagino comer aquelas galinhas, por exemplo. Porquê? Porque não sei explicar, mas não faz sentido. Não? Então, e porquê é que vai a um talho, por exemplo, não sei se come carne de vaca ou de porco e quando vai comprar carne já pensou que aquele animal foi morto? Sim, eu acho que aí há uma parte inconsciente, porque nós irmos ao talho é quase como se fosse aprovado, não é? Nós não vimos aquela morte, não é? E então é quase como uma desculpa que nós usamos para não pensarmos sobre essa questão, não é? Pronto. Então acho que é importante, acima de tudo, pensar sobre as questões, porque, como dizia há pouco, o Atma Kriya Yoga é vivermos em consciência em cada momento dos nossos atos, não é? Termos consciência daquilo que são as nossas escolhas, como agimos. Então a importância de pensar sobre os assuntos acho que faz parte de qualquer prática espiritual, sim, se quisermos. E já agora, uma pessoa até pode não ter nenhuma prática espiritual, digamos assim,
que ela entenda que não tem uma prática espiritual porque não faz uma prática de yoga, não tem se calhar um ritual de uma prática de técnicas, digamos assim, físicas ou outras, ou de meditação, não é? No entanto, a forma como a pessoa vive no seu dia-a-dia, a forma como ela cuida dos que estão à sua volta, como ela se relaciona com os amigos, com os colegas de trabalho, tudo isso faz parte de uma prática espiritual. Não é? Porque tem a ver com a consciência com que nós estamos em cada momento dos nossos atos, e não deve ser apenas no momento em que nós nos recolhemos para fazer a nossa prática de meditação, os pranayamas, que são técnicas respiratórias, quando vamos para a nossa aula de yoga, que nós estamos a ser espirituais, digamos assim. A espiritualidade existe a cada momento da nossa vida, em todos os atos. A cada segundo. A cada segundo. Então, acho que isso pode ser de facto considerado uma prática espiritual, viver em consciência de cada ato e da forma como nos relacionamos uns com os outros. É? Gratidão, Bakshi, por esta partilha. Vera. A Muito todos obrigada. vocês que assistiram a esta entrevista, se gostaram, não se esqueça de colocar o seu gosto neste vídeo, também partilhar, porque não, nas suas redes sociais. Contamos com esse vosso apoio. Da minha parte, até já.